O time brasileiro havia jogado num lugar tão alto. A cidade de Potosí fica a 4.000 metros de altitude. Além do ar rarefeito, frio, vento, chuva, campo ruim. Olha, não é exagero dizer que o pessoal do Flamengo foi herói. Imagina jogar futebol com o coração batendo a 180 por hora, com dor de cabeça, tontura, enjoo e o ar parecendo um fio de vento. Imagina correr e não conseguir respirar, não por cansaço, mas porque simplesmente não tem oxigênio. Foi assim que o Flamengo entrou em campo em 2007. Não contra um super time, não contra um gigante do futebol, mas contra o maior inimigo invisível do esporte sul-americano. O estádio Víctor Agustín Ugarte, localizado em Potosí, Bolívia, é um dos estádios de futebol situados em maiores altitudes do mundo, estando aproximadamente 3.900 metros acima do nível do mar. Inaugurado em 1992, inicialmente foi chamado de Estádio San Clemente, devido à região onde está situado. Em 2000, foi renomeado para Estádio Mário Mercado, em homenagem ao dirigente boliviano, e posteriormente recebeu o nome atual em tributo a Víctor Agustín Ugarte, um dos maiores jogadores de futebol da Bolívia. Embora o estádio Víctor Agustín tenha sido considerado um dos estádios mais altos do mundo, recentemente o estádio municipal de El Alto, situado a 4.082 metros acima do nível do mar, superou essa marca, tornando-se o estádio de maior altitude da Bolívia. Mas vamos voltar ao assunto do jogo do Flamengo contra o Real Potosí. Era dia 14 de março de 2007. O Flamengo tinha acabado de chegar para enfrentar o Real Potosí na altitude. Não deu nem para dormir direito. Hoje cedinho, às 7 da manhã, o Flamengo se despediu de Sucre. Neste momento, a delegação rubro-negra já está voltando para o Brasil e deve desembarcar no Rio de Janeiro no início da noite. Esses 3 dias na Bolívia deixaram uma certeza: o empate a 4.000 metros de altura e com uma temperatura de 3 graus marcou de forma positiva o retorno do clube à Libertadores. Como era esperado, o modestíssimo estádio Mário Mercado lotou com 20.000 torcedores. A pouca torcida rubro-negra estava empolgada, a vaga parecia encaminhada, mas tinha que enfrentar o inferno. E o confronto era no estádio do Real Potosí, 4.000 metros de altitude. Ninguém levou muito a sério, afinal o Flamengo praticamente estava classificado para as oitavas de final da Libertadores daquele ano. O time era bom, tinha um goleiro Bruno em grande fase, Juan e Léo Moura nas laterais, Renato Augusto despontando como joia e o Obina fazendo seus milagres lá na frente. Mas quem manda em jogo na Bolívia não é a bola, é o ar. Não, tudo bizarro, porque tu vai pra uma cidade mais baixa, tu fica 2 dias na cidade mais baixa, os caras passando mal, sangrando o nariz e tal, e a gente viaja pra Sucre. A gente vai pra Potosí no dia do jogo, com duas vans mesmo, o grupo dividido, perna dobrada, 3 horas de viagem. Caraca. Ladeira estrada, acima. uma pobreza, meu, assim, tu olha os caras na rua, meu, loucura, assim, sabe? Fora do comum. Tu viaja aquele negócio, o cara com fone, outro dormindo, outro mal, outro joado, chega lá, no estádio, deixa a bola, aquele negócio é nosso, pra respirar e tal. E vários já passaram mal, já tem nego vomitando já da viagem. Da viagem. Já tem nego mal. E aí tu entra pra um jogo daqueles ali, sai tomando 2. Vocês lembram? Foi 2-0. E aí o cara tem que fazer força pra caramba. Tipo, É Libertadores, Flamengo e Real Potosí. Real Potosí. Exatamente. 2-0 Potosí, né? Ficou 2-2. Ficou 2-2. Aí acho que é... 2-2. Acho que Souza e Rony, eu acho que foi, se não me engano. E aí, fazer força no segundo tempo, correr pra caramba. E muita gente sentiu, o goleiro Bruno também sentiu, desmaiou no campo. E aquilo ali foi antes do jogo que nós fazíamos. Tava olhando o jogo, aquilo ali foi antes do jogo. É antes do jogo. Antes do jogo. Não é depois, eu achava que era tipo, tu correu e... Não, foi antes. Todo mundo fazia antes. Tipo, fazia antes, cada um fazia... E revezava, né? Cada um fazia, sei lá, 10 minutos, não lembro o tempo que tinha que ficar com o negócio, pra botar oxigênio dentro do corpo. Porque falta oxigênio, né? Na cidade mais alta, acima do mar, né? Aquele ar rarefeito. Então é muito difícil mesmo. Só que o time deles era muito ruim.
É, né? Muito ruim. Mas você utilizava disso. Foi que nem um... Não sei se O que tu sentiu, assim, lá? Meu, a única coisa que eu sentia era a minha recuperação. Mas eu era um cara muito bem fisicamente, né? Eu sempre tive isso. Eu sempre tive esse negócio da recuperação fácil, né? Então eu consegui jogar normal, assim. Eu acho que o Renato Augusto também não sentiu muito. Né? Teve jogadores que cansaram um pouquinho acima, mas conseguiram jogar o jogo, sabe? Sim. Mas muitos não conseguiram. Muitos sentiram, podiam sair, né? Abafaram demais. Né? Eu lembro que o Renato Abreu, que é um cara também muito forte, sentiu muito aquele jogo. Não conseguiu ir tão bem. Né? E aquele empate foi considerado um empate heróico. Mas tudo que aquilo aconteceu, tanto que o Flamengo entrou depois na FIFA, né? Foi muito difícil, porque muito jogador não tinha condição de jogar, meu. Mesmo, cara? Assim, e tinha que entrar pro campo, meu. Foi foda. Quando o Flamengo aterrissou em Potosí, os jogadores já sentiram a pancada. Tontura, enjoo, dificuldades para respirar. Muitos relataram dores de cabeça absurdas. Isso para nós é uma vitória, né? A dificuldade é muito grande. Quem está de fora não sabe que é realmente estar jogando, né? 90 minutos numa partida contra um adversário que é acostumado a jogar numa altitude de 4.000 metros. Então, para nós, sem dúvida, a vitória, um empate será com gosto de vitória. O técnico Ney Franco teve que adaptar o time, fazer rodízio, pedir calma. Mas não existe tática que funcione quando o corpo não responde. O plano era claro, chegar o mais próximo possível da hora do jogo, para evitar a adaptação ao ar rarefeito. Era um risco, mas parecia ser o melhor a se fazer. Vamos ao jogo, ou melhor, o sofrimento. O Flamengo entrou em campo irreconhecível, parecia outro time. Um time sonolento, travado, que corria menos do que andava. Logo aos 17 minutos, o Real Potosí abriu o placar. E o pior, dominava completamente o jogo. O Mengão mal conseguia sair do campo de defesa. O time boliviano crescia com o apoio da torcida e com a vantagem do ar que matava. 2-0 aos 32 do primeiro tempo. O estádio começava a tremer na Bolívia. A torcida rubro-negra, que já comemorava a classificação, agora havia o risco de um vexame. A transmissão mostrava closes dos jogadores do Flamengo, com as mãos nos joelhos, tentando puxar o ar, que simplesmente não vinha. Era assustador. O goleiro Bruno teve que fazer defesas impossíveis. Léo Moura, guerreiro como sempre, tentava subir ao ataque, mas a cada arrancada parecia que o coração ia explodir. Renato Augusto, jovem e talentoso, sentiu na pele o que é enfrentar a força invisível da altitude. A gente sentia o peito apertando, não dava para raciocinar direito, relatou depois. No segundo tempo, o Flamengo conseguiu se segurar, mas com a pressão absurda do Real Potosí, por incrível que pareça, o Flamengo conseguiu empatar o jogo. Um gol do Rony de cabeça e do glorioso Obina. O jogo acabou 2-2. Agora tinha que o Real Potosí enfrentar o inferno no Maracanã, mas isso vai ficar para outro vídeo. Mas a sensação não foi só de vitória, foi de alívio. A comemoração dos jogadores foi contida, cansada, porque naquele dia o Flamengo não venceu um time, venceu um ambiente assassino. Depois do jogo, o técnico Ney Franco disse: "Foi uma das piores experiências que eu já tive no futebol." E não foi só ele. Naquela época, vários clubes brasileiros passaram vergonha na altitude. Corinthians, Palmeiras, Santos, todos com derrotas vexatórias. Não por falta de técnica, mas porque o corpo humano não foi feito para jogar futebol a 4.000 metros do chão. O empate do Flamengo naquele confronto foi suado, literalmente, mas serviu de alerta para o continente inteiro. A Conmebol começou a discutir seriamente o limite de altitude para as partidas internacionais. Não era só uma questão esportiva, era uma questão de saúde. Quando você olhar para trás e lembrar a Libertadores de 2007, não pense só nos gols ou nos craques. Pense naquele time que desafiou a morte em forma de altitude. Um Flamengo que entrou no inferno da Bolívia e saiu de lá carregando o oxigênio da sobrevivência. Esse foi o dia em que o inimigo não usava chuteiras, usava o céu. Se você gostou do conteúdo, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e deixe a sua opinião nos comentários.
se realmente os jogadores do Flamengo foram guerreiros, sim ou não. Forte abraço e fiquem com Deus.